O tempo todo a gente está fazendo julgamento sobre as coisas, já percebeu? Isso é certo, isso é errado, isso é apropriado ou não é apropriado, fulano fez tal coisa, devia fazer, não devia fazer. E esses julgamentos meio que dirigem nossas escolhas na vida, né? Sobre o que é apropriado ou não que se faça, as ações, as decisões que a gente faz na vida. Pois bem, esses julgamentos todos que a gente faz o tempo todo podem ser divididos em duas categorias, né? Então, julgamentos éticos e julgamentos morais. E entender a diferença sobre esses dois tipos de julgamento vai ajudar bastante a gente a nos orientar em relação às coisas que nós temos que analisar e julgar na vida. O que é um julgamento moral? O que é moral, né? Moral, um julgamento moral, tem muito a ver com se tal ação ou tal conduta é certa ou se ela é errada. Tem sempre ligação com uma ação, né? Com uma conduta. Então, desde que a gente nasce, a gente é treinado em padrões morais, né? Então, o nenenzinho que a mãe fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Coisas como menino veste azul, menina veste rosa, né? São critérios morais, critérios que envolvem ações certas ou erradas, né? Uma coisa que se pode ou que não se pode fazer, certo? E a gente aprende isso no meio que a gente vem, né? Do lar que a gente vem, do grupo a que a gente pertence, né? Então, a gente diz que os julgamentos morais têm uma fonte na cultura, do grupo cultural em que a gente procede, né? Então, dependendo da nossa origem, nós vamos ter determinados conceitos sobre se tal coisa é certa ou é errada, se tal coisa pode ou não pode ser feita. E sempre vai implicar a questão dos costumes, das condutas, né? Por exemplo, a questão da conduta sexual, certo? Então, tem determinadas culturas em que o sexo é feito em tal época. Em outras culturas, ele é feito em outra época. Por exemplo, as pessoas mais religiosas desenvolvem o princípio moral de que o sexo só pode ser feito depois do casamento, né? Então, se alguém tem uma relação sexual fora do casamento, ele não está agindo de forma moral, ele está agindo de forma imoral, né? A palavra imoral é contra a moral. Em outros lugares, as normas são outras. Então, a ideia de moral sempre tem a ver com a ideia de cultura e sempre tem a ver com uma visão particular sobre o que é certo e o que é errado, né? Então, uma visão particular, né? Dependendo de um grupo, dependendo de outro, né? E envolve vários aspectos da vida, né? Em alguns lugares é apropriado que o homem tenha barba, em outros lugares não é apropriado que ele tenha barba, né? A posição social da mulher em determinadas culturas é de um jeito, os direitos da mulher em determinadas culturas são de outros, né? Isso envolve o aspecto cultural, né? Agora imagine uma sociedade em que haja vários grupos culturais, certo? Então, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um grupo pensa de outro jeito. Muitas vezes os padrões morais estão em oposição, o que é certo para um é errado para outro, né? Como é que esses grupos culturais podem conseguir viver juntos num conjunto maior que a gente poderia chamar de nação ou país? Para que eles consigam conviver sem entrar em guerra,
né? E as pessoas sem se matarem umas às outras, porque tem valores culturais ou valores morais, né? Ou normas morais diferentes, é preciso que haja outro conjunto de valores, outro conjunto de regras sobre o que é certo e o que é errado, que são os julgamentos do ponto de vista da ética. Então, a ética são valores que envolvem a questão da sociedade. Então, são valores que todas as pessoas que participam de uma sociedade têm que ter para poder conviver, embora tenham culturas diferentes, né? Certo? Então, se você fosse definir a palavra ética, seria a melhor maneira de se viver em sociedade, certo? Melhor maneira de se viver em sociedade. Então aqui a gente não fala de regras, né? É certo ou errado. A gente fala de princípios. Então, você já notou que quando se fala de moral, a gente fala de regras morais, de normas morais, né? E quando se fala de ética, a gente fala de princípios éticos, de valores éticos. Quais seriam alguns princípios éticos para se viver em sociedade? Um deles é a igualdade. Para que diferentes pessoas de diferentes culturas vivam em sociedade, é preciso que elas entendam de que todos eles têm o mesmo valor. Não existe pessoas que são superiores a outras pessoas. Todos têm igualdade de direitos, certo? E de deveres, né? Também, certo? Se as pessoas vão viver em sociedade e pertencem a culturas diferentes, um outro princípio que é necessário é que haja o respeito pela diferença, né? Então, se eu penso de um jeito e você pensa de outro, para a gente conviver em sociedade, é preciso que um respeite o direito do outro pensar do seu própria forma, né? Outro princípio que surge a partir desses dois é o princípio da justiça, né? Então, a gente sempre vai respeitar, né? Ou da equidade também, né? Então, a gente sempre vai respeitar o que pertence ao outro. Ninguém vai tirar do outro algo que não lhe pertence, né? Então, esses são valores que permitem que pessoas de culturas diferentes convivam numa mesma sociedade, né? E vários são os temas que envolvem a questão ética, né? Por exemplo, desde você furar a fila, né? Furar a fila não é tirar o direito de alguém, então é uma injustiça, certo? Até você deixar os idosos sentar no lugar dos idosos no ônibus, né? Está envolvido a ética, né? Está envolvido as escolhas. Você respeitar, né, a condição sexual de uma outra pessoa que seja diferente da sua, né? Respeito. Você reconhecer que as pessoas têm direito de discordar de você, né? Porque são pessoas iguais a você. São princípios que nos ajudam a conviver numa sociedade onde há diferentes culturas, onde há diferentes normas morais. Então, a ética é a ciência da melhor maneira de se viver em sociedade. Sem a ética, nós nos dividiríamos em culturas diferentes, em constante estado de guerra, né? Então, é muito importante que a gente desenvolva valores éticos para que a gente possa entender como funciona a nossa sociedade e possamos fazer escolhas que respeitem os direitos de todos. Obrigado.